fique bem, senhoras e senhores, vocês devem ter notado que eu não sou o Felipe Noronha, eu sou a Anitta Efraim, acho que alguns já me conhecem aqui mesmo do canal. Eu estou aqui porque Noronha está em férias e alguém precisa falar de Grêmio 3, Santos 3, resultado que no fim das contas acabou não sendo tão ruim, o jogo foi em Grêmio, mas vamos por partes, né? É bom, o Santos não ganhava um jogo o Santos só perdia no Campeonato Brasileiro há tempo demais, vamos dizer assim. Era um jogo difícil, aquele jogo da ressaca, depois de ter perdido a final da Libertadores, então, neste sentido, o resultado não foi tão ruim. Mas quem viu o jogo inteiro sabe que dava para ter sido melhor. O Santos entrou no jogo com uma postura defensiva para tentar jogar no contra-ataque e conseguiu abrir o placar, fazer 1-0 dessa forma numa ótima jogada do Luan Pérez ali pela esquerda. Avançou, achou o Caio que só mandou para dentro do gol, já sem nenhuma possibilidade de defesa do Vanderlei, que levantou a mão depois do gol do Santos, enfim. Mas aí apareceu o grande problema do Santos na partida, que foi o sistema defensivo. O sistema defensivo do Santos foi muito ruim, né? Quem assistiu o jogo com certeza vai concordar comigo. E aí, eu até vou falar que eu achei que, já vou adiantar, que para mim o Pará foi o pior em campo. Pior. Inclusive, o Grêmio empatou num pênalti, porque eu não achei, enfim, o árbitro achou, né, e no final das contas esse é o mais relevante, é o árbitro achar. Eu não achei que foi, achei muito questionável o pênalti ou do Pará ou do John, enfim, teria o John por baixo, o Pará por cima, não achei que foi pênalti, mas de qualquer maneira foi uma falha do sistema defensivo, ali num passe do Jean-Pierre pro PP sofreu o pênalti, o Diego Souza pegou a bola e bateu. E esse foi o primeiro erro defensivo grave do Santos. Quer dizer, já tinha tido um erro defensivo grave, mas não tinha saído gol, né? Então, esse lance do pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo foi o primeiro erro capital. Aí, sem mais grandes emoções no primeiro tempo, o Santos ainda se defendendo demais, com uma postura essencialmente defensiva, o que acaba dando chances pro Grêmio, né? Mas enfim, o primeiro tempo acabou 1-1. E aí, no segundo tempo, com 41 segundos, numa outra falha do Pará, numa outra falha do sistema defensivo, o Santos toma 2-1. Mais uma falha do sistema defensivo, dessa vez principalmente do Laércio, 3-1. Aí o Santista já tava com a cabeça explodindo de raiva. E nesse jogo aconteceu uma coisa um pouco diferente de outros jogos. O Santos não desistiu do jogo. A gente viu muito demais nesse campeonato o Santos levar gol no fim, gol nos acréscimos, enfim, e nesse jogo acabou não acontecendo. O Santos foi tentar ser agressivo, conseguiu um pênalti, né? Aí na metade do segundo tempo, 25, 30 minutos, agora eu não lembro exatamente, Arthur Gomes pegou a bola e fez. E aí, 49 minutos do segundo tempo, outro pênalti, o Santos foi lá e fez com o Madison. Os dois pênaltis foram essa coisa de bola na mão na bola, que é uma coisa que eu detesto no futebol. Acho que os resultados estão ficando essencialmente artificiais por causa dessa regra, porque todo jogo tem. Todo jogo praticamente tem uma mão na bola na mão. Essa regra precisa ser melhor pensada, porque isso tá sendo muito determinante no futebol e não deveria, na minha opinião, claro. Bom, enfim, aí o Santos empatou, até porque se o Santos perdesse um pênalti com o Vanderlei no gol, era pra quebrar tudo, né? Convenhamos, porque a gente conhece bem o Vandeco, um goleiro que amamos, respeitamos, mas que não pega pênalti, enfim, inclusive até fez uma boa defesa numa cabeçada do Arthur Gomes em algum momento. A boa notícia foi que o Santos não desistiu do jogo, a má notícia foi o Santos, no caso, especialmente o sistema defensivo, que em 7 minutos levou 2 gols e poderia ter perdido de 3-1. Enfim, vamos por partes. O Santos começou o jogo da seguinte maneira: John, Pará, Laércio, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Jean Mota, e no ataque, Lucas Braga, Arthur Gomes e Caio Jorge. A escalação é questionável. Por quê? Porque eu não começaria o jogo nem com o Laércio, nem com o Jean Mota e nem com o Arthur Gomes. Eu acho que são 3 peças que estão tendo muitas chances e que já há algum tempo não correspondem. Então eu não entendo porque o Cuca continua insistindo. Uma informação aqui: Alex
provavelmente ele não seria escalado, porque o Cuca tem essa coisa de não gostar de 2 zagueiros canhotos, está com virose. Então estava fora do jogo. Mas o Palha, Wagner Palha, estava fora por opção técnica, não estava nem relacionado. Então, assim, ele tinha o Luiz Felipe, o Wellington Tim e o Laércio, além do Lua Pérez. Ele optou pelo Laércio. Eu nem achei que no começo, no primeiro tempo, o Laércio foi mal. Achei que ele foi bem. Mas aí já o terceiro gol já deu uma desandada, enfim. Não é o zagueiro que vai substituir o Lucas Veríssimo. Era um jogo complexo, porque o Santos, além de estar na ressaca da Libertadores, também está nesse momento de repor peças muito importantes e, claro, estava sem os seus 2 principais jogadores de ataque, o Soteldo e o Marinho, que estão se recuperando de lesões. Isso é muito importante, mas, enfim, acontece, é um campeonato longo, os jogadores vão se lesionar e eu acho que o técnico tem que saber pensar em outras alternativas. Então, isso sobre o Laércio. Sobre o Giamota. Gente, eu não achei que o Giamota jogou mal, no sentido de que ele não comprometeu como outros jogadores, como o Pará, por exemplo, comprometeu. O Pará, pra mim, foi o pior em campo. Eu já vou falar sobre isso. Mas, enfim, o Giamota não fez muita coisa, defensivamente ele até que foi razoavelmente bem. Ele saiu antes que saíssem os 2 gols do Santos, se eu não me engano, sim, ele saiu no intervalo. Enfim, mas eu não teria começado o jogo com ele, acho que pode dar uma outra opção. O Ivonei entrou bem na partida, eu achei, entrou com muita vontade, acho que o Santos tem que ter mais coragem de tentar coisas diferentes, porque o óbvio, essas alterações, essas alternativas que a gente já conhece, não estão funcionando, não estão. Então, mas é jovem, sim, mas o que tem mais experiência não tá indo bem, então é importante tentar outra coisa. Bom, e por fim, a última coisa que eu falei que eu não faria na escalação é Arthur Gomes, pelo mesmo motivo do Giamota. Apesar de ele ter feito o segundo gol, eu quero falar sobre isso, mas ele não fez um bom jogo, ele teve uma jogada que ele fez, ele roubou uma bola, ele deu uma baita arrancada, foi fantástico. Aí ele podia tocar a bola pro Caio Jorge, aí ele decidiu chutar no gol e foi horrível. Aí você fala, cara, sério? Jura mesmo? E aí acho complicado, sabe? Enfim, mas queria falar sobre a atitude dele de pedir pra bater o pênalti. O Arthur Gomes, como vocês sabem, e muitos de vocês fazem parte disso, e eu também, óbvio, e o Noronha também, óbvio, a gente achincalha o Arthur Gomes. E que ele não é jogador de futebol, que ele não poderia estar no Santos e coisas assim. E eu acho que isso prejudica muito a confiança dos jogadores. Isso é muito complicado. E ele teve a coragem de, num jogo que o Santos estava perdendo de 3-1, pegar a bola da mão do Caio Jorge e falar, eu quero bater. E eu achei muito legal ele ter essa iniciativa, essa confiança. E ele fez o gol e eu torço do fundo do meu coração para que ele recupere a confiança, que ele jogue melhor. Eu torço mesmo. Não sei se vai acontecer, mas eu torço. Bom, vou falar sobre uma alteração que eu odiei. O Pará não estava nem um pouco bem. Ele falhou no primeiro lance do pênalti do Grêmio, foi ele que falhou. E ele falhou no segundo gol também. Ele estava muito mal no jogo, muito. Aí no intervalo, e óbvio, não é só por falhas capitais que você define quem vai sair, é pelo desempenho. E o Pará estava mal no geral. E aí no meio do jogo, o Cuca pega, olha para aquilo e fala assim, vou fazer uma alteração, vou botar meu lateral direito. A alternativa A, no lugar do lateral direito que está jogando mal, a alternativa B, no lugar de um meio-campista, sendo que o Madison não é meio-campo. Opção B. Aí ele, em vez de tirar o Pará, que estava mega mal, ainda quando o jogo estava 1-1, ele vai lá e tira o Giamota para colocar o Madison em outra posição e deixa o Pará, que erra e falha no segundo gol, e aí o Santos leva a virada. Gente, de verdade, não tem condição um negócio desse. Você quer mudar? Você quer tirar o Giamota? Tudo bem, respeito, mas põe um meio-campista. E o Giamota não era um problema tão grave naquele momento quanto o Pará. Pode ser que viria a ser, mas aí não dá pra ficar fazendo esse jogo de hipóteses. O problema era o Pará. O grande problema do sistema defensivo no Santos no primeiro tempo e no começo do segundo foi o Pará. E aí ele tira o Giamota pra colocar o lateral direito. E aí depois, aos 35 minutos do segundo tempo, ele tira o Pará, põe o Madison na lateral direita e coloca o Ivonei no meio de campo. Gente, eu acho que já passou muito tempo do Cuca no comando do Santos pra gente não tolerar mais esse tipo de coisa. Eu não gostei, achei essa alteração muito sem sentido. Bom, aí depois ele tirou o Caio pra colocar o Bruno, que é o que ele faz no desespero, quando ele quer recorrer ao Cucabol. E ele tirou também o Alisson pra colocar o Balieiro. Aí acho que não fez muita diferença.
Falar rapidinho sobre o Sandri também, achei que o Sandri jogou bem, mas ele foi expulso. O Sandri tem que tomar mais cuidado, ele toma muito cartão. Mas o segundo cartão que ele levou, que foram 2 cartões amarelos, e isso levou à expulsão, gente, isso aí não é de jeito nenhum para cartão. Eu achei absurdo, inclusive eu achei a arbitragem muito ruim. Não são erros capitais necessariamente que definem uma arbitragem ruim, mas essa coisa de você ficar picando o jogo o tempo inteiro, qualquer coisa ele marcava falta, muito chato. E deu muito cartão, muito cartão. E eu achei que esse cartão que ele deu pro Sandri foi muito bizarro, o segundo, né, que levou aos 40 do segundo tempo a expulsão do Sandri, acho que foi isso. Mas eu achei que o Sandri jogou muito bem, muito bem. Ele é o substituto natural do Pituca e acho que ele sabe da responsabilidade que ele tem nessa posição e eu achei que ele foi bem. Mas ele precisa tomar mais cuidado para tomar menos cartão. Também gostei bastante do Alisson. Eu não falei jogador a jogador na ordem, né? Mas eu falo dos que eu ainda não falei, que eu já falei de vários. O John, não gostei da atuação dele. No pênalti, eu detesto quando... Eu sei que às vezes não tem jeito, mas quando o goleiro tenta adivinhar o canto, cara, o Diego Souza bateu no meio do gol. No meio do gol. Era só ele ter esperado um pouco mais. Enfim, não achei que ele foi bem em nenhum dos lances dos gols do Grêmio. Bom, quem mais a gente tem aqui? O John já falei, o Pará também já falei, Laércio já falei, Lua Pérez, eu achei que foi um dos melhores do time, se não o melhor. Foi genial a jogada dele no gol e nada do que aconteceu de ruim no sistema defensivo do Santos foi pelo lado dele. Achei ele muito bem, ele é um baita jogador, eu gosto muito dele e acho que o Santos fez muito bem de ter feito acordo para comprar o jogador. Felipe Jonathan, achei bastante apagado, não comprometeu muito, mas também não ajudou. Alisson, achei que foi bem. Sandri, gostei também. O Jamol tá muito apagado. Aí uma péssima notícia foi o Lucas Braga, que foi totalmente apagado no jogo, mas aí também acho que a gente precisa buscar explicações, né, para as coisas. Ele estava fora de posição. O Lucas Braga joga do lado esquerdo, ele é substituto do Soteldo e não do Marinho pelo lado direito. Mas aí, para acomodar o Arthur Gomes, ele muda o Lucas Braga de posição e o Lucas Braga não consegue desempenhar o que tem que desempenhar. Esse é o tipo de coisa que eu não aguento mais. É por isso que eu não lamento que o Cuca tenha tomado a decisão de sair do Santos conforme foi noticiado na ESPN. Não tem condição, porque o Lucas Braga é muito mais útil pro Santos do que o Arthur Gomes. Então você tem que deixar o Lucas Braga na posição dele e se você quiser muito, você sacrifica o Arthur Gomes fora de posição. Ou então coloca outro jogador, né? Que, enfim. E o Caio Jorge, enfim, quando a bola chegou, foi bem no que ele tinha que fazer. E não tenho muito o que dizer. E sobre o Cuca eu falei o vídeo inteiro dos erros dele e dos acertos dele. Enfim, o Santos foi com uma proposta defensiva, desempenhou nota 6 no primeiro tempo, porque levou aquele gol de pênalti numa grande bobagem da defesa, e quando você tem uma proposta defensiva para contra-atacar, você tem que fazer duas coisas. Contra-atacar direito e defender direito. E o Santos não defendeu direito como deveria, tanto que cometeu o pênalti e levou o gol e não conseguiu encaixar tão bem os contra-ataques. E aí no segundo tempo teve um apagão nos 7 primeiros minutos do jogo, mas a boa notícia foi que não desistiu do jogo e conseguiu correr atrás do resultado. Como eu falei, eu não gosto muito desse negócio de mão na bola, bola na mão, mas eu gosto muito menos de perder. E era muito importante para o Santos não perder mais um jogo na sequência. Bom, o Santos joga no sábado contra o Atlético Goianiense, lá às 9 horas da noite, e o Santos não vai ter nem o Sandri, nem o Madison. Péssimas notícias, mas pelo menos a gente espera que tenha pelo menos uma parte do ataque de volta. Acho que o desconforto do Soteldo era menos grave do que o do Marinho, então vamos ver se a gente tem parte do nosso ataque de volta. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que vocês amam muito o Noronha, mas deixa o seu like, mostra pro Noronha que eu sou uma ótima substituta, que eu sou a Ana Furtado desse canal, tá? É isso, gente. Beijo.